Nós temos todos os estados brasileiros com ocupações, não apenas mais nas ocupações MIC, mas também ocupando outros espaços públicos. Então, nós aqui na Resistência, há esses 16 dias, começamos com uma ocupação da cultura, mas estamos começando a aglomerar os outros movimentos, os movimentos das mulheres, principalmente. Para nós é uma grande força, né, ter Luiz Erundina aqui, que é uma mulher paraibana que representa nós como ninguém na política, né? E o movimento feminista que está agora agregando também a nossa luta, que é a luta de todos os movimentos sociais, todos os movimentos da esquerda, que estão se juntando, se unindo nesse uníssono que é o Fora Temer, e que é para que a gente consiga recuperar a nossa democracia, né? Que ainda estávamos nesse processo de construção que nos foi retirado. Então é com imenso prazer que a gente agora passa a palavra para vocês, darem mais essa força aqui, além dessa presença, né, que legitima ainda mais a nossa ocupação, que mostra que nós somos um foco de resistência política e que está se abrangendo por todo o país e a gente quer ocupar tudo. Primeiramente, fora Temer! Acho que essa é a grande bandeira, não é? E é muito significativo que a cultura esteja na frente disso, o povo da cultura, o povo das artes, porque se a gente olhar na história do Brasil, a cultura sempre esteve presente junto a lutas sociais, mas como apoio. Nós podemos pegar, por exemplo, a experiência do CPC da UNE, foi um movimento muito importante, assim como o Cinema Novo, mas eram momentos em que a arte estava apoiando a luta social, a luta camponesa, a luta popular. Em outros momentos também da história, artistas que conseguem interpretar o momento, né? Isso foi muito significativo. Mas agora tem uma diferença. E essa diferença ela vai ter que ser analisada no futuro. É a primeira vez que o chamado mundo da cultura e das artes assume a vanguarda de uma luta social e política. Porque o efeito do que vocês estão fazendo, essas ocupações, e eu trabalhei no Ministério da Cultura como secretário da Cidadania Cultural, né, entre 2004 e 2010, então mantenho esse vínculo e acompanho. Minha história aí tem quase 40 anos, que é trabalhando exatamente nesse campo da cultura e das artes, né? É a primeira vez que a cultura assume esse papel. Normalmente, quando a gente via, ou era a arte no apoio, ou era a arte trabalhando em torno da sua pauta própria. Agora não. E com um significado fundamental, que é esse significado democrático. E para além de democrático, é um democrático que envolve esse sentido de ocupação. E qual que é o sentido da ocupação que está acontecendo aqui? E o pessoal estava me dizendo, inclusive, que agora começam a ter as outras ocupações em outras áreas, as áreas da saúde, em outros campos. Nós temos que fazer isso, porque o que a gente está vivendo nesse momento é um momento de interregno. É um momento em que o velho sistema não consegue mais governar, e aí eu incluiria até o conjunto das experiências que houve nesse sentido, mas o novo que está brotando, o novo que tem esse sentido do protagonismo, da autonomia popular, da construção do nosso destino por nós mesmos, ainda não nasceu. Mas ele está nascendo. E tem um outro componente que aqui vocês fizeram, que é muito significativo, que foi o encontro de ontem. Adoraria ter estado. Foi o encontro das mulheres. Essa resistência ao golpe, a todo esse processo de retrocesso que o governo Temer representa, e que na verdade é um governo de gangsters, e tem que ser dito nesse sentido, e é um governo de patifaria, e é um governo atrevido também, porque eles entraram sem pedir licença. Fascista. E é nesse sentido que ele é um golpe, e é nesse sentido que ele envolve um retrocesso fascista, como você disse. Porque, vejam, mesmo se eles tentam dizer que estão na normalidade, né? Não estão. A presidente Dilma ainda não foi deposta. Eles trocaram desde o símbolo do governo, escolhido, aliás, pelo Michalzinho, né? Pelo Fininho,
esse tipo de coisa, né, e com uma série de problemas. Desfizeram ministérios, constroem outros, dentro de um projeto muito claro de desmanche do Estado brasileiro a serviço do povo brasileiro, para colocar a serviço dos interesses econômicos mais espúrios. No caso da ocupação aqui do IPHAN, também tem um outro significado. Não sei se vocês estão acompanhando, creio que estão, a criação da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Não sei como vai ser o nome do que eles estão falando. Das instituições do MINC, tirando a Biblioteca Nacional, o IPHAN é a instituição mais longeva. São 80 anos. Foi criado sob a marca e da visão dos modernistas, de Mário de Andrade e de tantos outros que pensaram e perceberam o significado do patrimônio enquanto linha de transmissão de cultura, enquanto linha de transmissão da nossa própria identidade, da nossa nacionalidade. E ela nasceu sob essa marca de uma maneira muito forte e esteve presente e respeitada em todos os momentos da história do Brasil, inclusive sob a ditadura militar. Essa tentativa de criar a Secretaria do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, ela vem no mesmo sentido da quebra das licenças ambientais por parte do IBAMA. Eles veem esse poder econômico, veem esse processo, veem o patrimônio artístico, veem o patrimônio histórico como estorvo. Não ao desenvolvimento, estorvo à acumulação. A acumulação desenfreada que eles provocam, e que provocam a partir da destruição da nossa capacidade de construção narrativa, da destruição da nossa capacidade de pensar, de nos reencontrarmos com a nossa história. E é isso que dá significado e força para o que vocês estão fazendo aqui. E tem que ser muito claro. O objetivo não foi a volta ao MINC. O objetivo é o fim desse governo ilegal e ilegítimo, o quanto antes. E nós estamos encontrando força nessa resistência, onde? No conhecimento dos griots, dos mestres, das parteiras. Esse é o belo significado de tudo isso. E olha só a força da cultura e dessa imaterialidade da cultura. Vamos imaginar, vamos ver como foi o holocausto da escravidão, o que aconteceu, como que para transportar pessoas escravizadas do outro lado do Atlântico, aqui onde o Atlântico inclusive se junta com a África, nessa ponta desse continente que já teve integrado. Como faziam os negreiros na época? Eles juntavam povos de diferentes regiões para que um não pudesse entender o outro, normalmente povos que nem tinham relações entre si, que falavam idiomas diferentes, os despiam, os obrigavam a dar voltas na árvore do baobá, que é a árvore da memória, aquela árvore gorda, gorjuda, que guarda a água, para que as pessoas, para serem escravizadas, e isso os portugueses sabiam muito bem, os europeus sabiam muito bem, que o principal fator para escravizar o povo, para escravizar e submeter uma pessoa, um agente, é quebrar a espinha da sua cultura. Mas ela veio tão forte, de lá para cá, que mesmo essa gente que vinha só com um trapo, do qual metade que atravessava o Atlântico era jogada no meio do mar, só metade chegava aqui, depois de 40 dias de percurso. Essa gente encontrou força exatamente na sua cultura. E como que era isso? Eles colocavam nos portos de tráfico negreiro, colocavam ali as pessoas escravizadas, que ficavam por dias, semanas, aguardando o transporte. Mas de repente apareciam umas pessoas estranhas, falando um idioma estranho, homens, cantadores, com colares, com cabelo diferente, mas esses os portugueses não os ameaçavam, porque eles achavam que eram feiticeiros. Mas não eram. Eram pessoas que, vendo aquele holocausto a que seu povo estava sendo submetido, o que eles faziam? Eles lembravam a cada um de sua história e de sua memória, e faziam isso gritando, e gritavam muito, e os portugueses tinham medo deles, e deram um nome para essa gente de gritador.
Eram os gritadores, que eles achavam que eram os feiticeiros. Daí, griot, que a gente conhece esse nome, não é? O griot, que é o intelectual da oralidade, que são as bibliotecas vivas. E é essa transmissão da cultura que permitiu que esse povo todo atravessasse o Atlântico e mantivesse a sua cultura intacta. Mas se integrou, o que é a beleza dessa terra aqui, que o Darcy Ribeiro falava muito bem. Aqui nós juntamos todas as humanidades nessa terra chamada Brasil, e que basta a gente olhar um para o outro e a gente vê o colorido do que nós somos. E é a beleza. Uma floresta bonita é uma floresta diversa, uma floresta que se complementa. E o Brasil, independente do que aconteceu em cada momento, e a gente sabe dos terrores que ocorreram, das maldades e das feiuras que ocorreram nessa terra nossa, mas a gente foi se integrando. Esse povo que veio da África foi se juntar com os ameríndios nos quilombos. Palmares era uma república muito sofisticada. Zumbi falava latim. Hoje há estudos de arqueologia que demonstram que na terra da barriga, onde se estabeleceu Palmares, havia comércio com a Europa. Chegou a ter mais de 40 mil pessoas na época, o que era uma população enorme para o século XVII. E sobreviveram por 100 anos. Mas lá não eram só africanos escravizados que iam. Lá tinham indígenas, lá tinham judeus, lá tinham brancos pobres, mamelucos, e todo mundo construindo uma outra democracia, uma outra república nesse país, que é a república que vai nascer dessas ocupações. Essa ocupação aqui, ela tem o significado, sim, de ser um quilombo. Nós poderíamos chamar isso aqui de um quilombo. Um quilombo que fez a mistura do povo brasileiro. E é por isso que ela é potente, por isso que ela é resistente, e por isso que a cultura está na frente desse processo. Mas não é na frente para se dizer vanguardista, não. É na frente por antever. E quando vocês fizeram ontem um movimento exclusivo das mulheres, é o que há de mais significativo disso, porque são as parteiras. É o nascimento do novo que vai brilhar exatamente por aí. Porque do mesmo modo que o fundamentalismo do Estado Islâmico lá no Oriente Médio foi barrado com a resistência das mulheres em Rojava, com o movimento feminista e ecologista, olha só, está lá na Síria, no Kurdistão, em círculos. E uma democracia de outro tipo, que nem Estado prevê. Prevê um municipalismo, prevê um confederalismo democrático, e que tem um forte componente feminista, tanto que os soldados do Estado Islâmico morrem de medo de receber uma bala de uma mulher. As resistentes de Kobane foram mulheres. As resistentes do Brasil são mulheres, como a gente vê expressado com a Luísa Erundina, com essa força, com essa juventude, a Luísa Erundina ocupando a cadeira do Cunha. Entrando em cada momento, cortando ali seu megafone. Então era isso que eu tinha a dizer. Para mim, que trabalhei no Ministério da Cultura durante 6 anos, pensando e cultivando os pontos de cultura, inclusive eu encontro gente aqui que veio desse processo. Tem aqui o Leandro, que entrou no cinema por essa experiência, o Paraíba, o Piolim, tantas outras experiências tão bonitas, e que em cada lugar que eu vou, eu vejo isso também, é uma grande satisfação. E é uma satisfação, para além de ter sido gestor público ou qualquer coisa, é uma satisfação de brasileiro que vai vendo que está brotando um novo Brasil. E esse Brasil vai brotar, por mais que tentem impedir, por mais que tentem nos amordaçar, esse Brasil vai brotar, e ele está brotando em ocupações como essa aqui. Então, parabéns, gente. Obrigado, Célia. Ocupar e resistir! 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 Boa noite, meu povo! Sua bênção! Amém! Pessoal, ó,
Eu saí da Paraíba há 45 anos atrás. Eu saí não porque queria ir morar em cidade grande no sul do país. Eu saí chorando. No ônibus da São Geraldo. Já ouviu falar no ônibus da São Geraldo? E eu saí chorando com a sensação de estar deixando a luta para trás. Portanto, eu fui empurrada. Eu fui empurrada da minha terra há 44, mais precisamente, dia 28 de janeiro de 1971, eu fui expulsa da Paraíba pelo latifúndio, porque eu trabalhava, não ligado a partido ainda, porque eu estava junto da luta da Pastoral da Terra, tentando juntar de novo os trabalhadores rurais que foram disseminados, dizimados, alguns mortos, mas sobretudo no nível da consciência da sua realidade do campo e da sua luta de resistência ao latifúndio, o rescaldo das ligas camponesas. Então era considerada subversão e perigosa alguém que tivesse trabalhando lá com os camponeses, lá em Sapé, onde se deu o massacre das ligas camponesas. Então era preciso afastar essa pessoa perigosa, que ameaçava o regime militar. E eu fui para São Paulo, 68, 69, para fazer mestrado em Ciências Sociais, para voltar para lecionar na Universidade Federal da Paraíba, porque eu fui como bolsista da CAPES. Só que quando chegou o dia de eu assumir a disciplina de pesquisa social, e até ali não havia nenhuma mestranda, alguém com mestrado, com tese defendida, para lecionar pesquisa social na Universidade Federal da Paraíba. Na época era reitor Guilherme Martins. Os jovens não devem se lembrar daquela época. E eu recebi numa sexta-feira, né, véspera de na segunda-feira assumir a disciplina no Departamento de Ciências Sociais, e a diretora daquele departamento me mandou um recado que eu não precisava mais comparecer na segunda, porque as forças militares que estavam acampadas aqui na Paraíba impediram que eu fosse admitida à Universidade Federal da Paraíba por restrições ideológicas. Aí eu pedi que o reitor me fizesse um ofício, uma carta, dizendo essa decisão e as razões pelas quais, e eu tenho esse ofício dele guardado nos meus arquivos para mostrar, né, a prova física da repressão política contra o pensamento, contra as ideias, portanto contra a cultura. As novas gerações que resistiam à ditadura, que lutaram contra o arbítrio, reconquistaram as liberdades democráticas, hoje seriamente ameaçadas. Nós não estamos defendendo um governo, política A ou política B. Nós estamos defendendo a ditadura, a democracia contra a ditadura. É disso que se trata. E não é coisa pequena, porque as nossas conquistas, em poucos dias desse governo, já estão comprometidas. Conquistas preciosas das mulheres, dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos direitos de cidadania, estão sendo comprometidos por um governo acelerado, está implementando medidas e aprovando leis que vão deixar decisões que vão determinar proximamente os rumos da política e da vida desse país. E nós não podemos cochilar, não podemos deixar de estar vigilantes e de resistir. A luta é de resistência para diminuir danos. Mais que isso, a luta é para derrubar esse governo ilegítimo, corrupto, golpista do senhor Temer e seus asseclas. E tem muita gente da Paraíba lá sustentando esse governo. Tomem cuidado para denunciar. Não é por acaso que eles começaram pela cultura. Todo governo ditatorial, truculento, que não obedece às liberdades do povo, começa pela cultura. Exatamente porque a cultura é o pensamento, é a identidade de um povo.
povo, é a soberania popular. É disso que se trata. Por isso que eles começaram de mão mais pesada, de ferro, sobre a cultura. Daí o peso, o significado, a importância e o sentido estratégico dessa resistência que vocês estão fazendo país afora. Contem conosco. Estaremos no Congresso, naquilo que a gente depender de nós, resistindo junto com vocês. E mais, eles estão entrando em outras áreas. Já intervieram na EBC, a única empresa de comunicação pública, que também é uma conquista do povo brasileiro. E eles já intervieram substituindo um presidente que, por lei, tem um mandato de 4 anos, puseram lá um apaniguado do Cunha, um cara que era assessor do Cunha na presidência da Câmara. É quem estava até ontem no lugar de Ricardo Melo, que era o que por lei estava demandado a dirigir aquela empresa pública de comunicação nos próximos 4 anos. Eles simplesmente afastaram, exoneraram, puseram um cara do Cunha, mas nós fomos à justiça. O diretamente atingido entrou com um mandado de segurança. Esse mandado de segurança foi julgado ontem, antes de ontem, e a liminar foi concedida. E, portanto, o Ricardo Melo, o legalmente presidente da empresa, voltou a assumir a EBC. E isso fruto da luta de resistência que se instalou lá. O Conselho Curador, que é a instância de representação da sociedade civil, que é quem dirige junto com o presidente da EBC, né, a política daquele órgão, estava ameaçado de desaparecer, porque já se anunciava que nos próximos dias o presidente corrupto, ilegal, ilegítimo, sem escrúpulo, ia mandar uma medida provisória, modificando a natureza, a estrutura, a organização e a política da EBC. Então, pelo menos, a concessão da liminar segura um pouco antes dele mandar para a medida provisória, que eles têm maioria no Congresso, aprovam tudo o que eles querem. E a medida provisória já tem efeito e eficácia imediatamente. Publicada no Diário Oficial, já é lei, já tem eficácia. E isso a gente tem que evitar. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos também uma mídia monopolizada em 3 ou 4 grupos, que é quem tem o controle da informação, né, interpreta os fatos à luz do interesse de uma minoria dominante no país, que é a concentração do poder da mídia. Mas, por outro lado, nós temos a internet, temos as redes sociais, temos a mídia ninja. Vamos por aí, meu povo! E esse é um front importante, a democratização do meio de comunicação, mais importante do que a reforma agrária. E como deputada, eu milito exatamente na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. E mais importante do que a reforma agrária, mais importante do que a reforma urbana, é a democratização do meio de comunicação. Porque no dia que o povo tiver pleno acesso aos meios de comunicação de massa, tiver não só a recepção das informações, mas a emissão, a produção e a circulação de ideias, de conteúdos, de pensamento, que é o que faz a cultura das suas várias expressões que existem na organização social, nós teremos força para fazer todas as outras reformas, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária, a reforma política, a reforma do sistema judiciário, as reformas estruturais, sem as quais o Brasil não encontrará o seu rumo de uma nação livre, soberana, desenvolvida e justa. A luta de vocês vai muito além daquilo que vocês imaginam numa resposta, numa conjuntura que está dada há poucos dias. Ela tem uma transcendência, tem uma repercussão na vida do nosso povo, na vida do nosso país. Na conquista estamos diante desse desafio, dessa tarefa, e nós estamos juntos. Vocês jovens me dão juventude, e a minha experiência com um pouco mais de idade que vocês. Nós juntos, nós vamos resistir até as últimas consequências. E vamos sentar em tantas cadeiras que seja necessário para a gente tomar de novo o protagonismo da luta das mudanças em nosso país. Obrigada! Vamos à luta! Até a vitória, se Deus quiser! Fora Temer! Fora Temer!
Fora